Sejam todos bem-vindos a mais uma aula no canal Biolodúvidas. Eu sou Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral, e você está no Biolodúvidas Pré-Vestibular, o seu curso de Biologia extensivo preparatório para qualquer vestibular deste ano. Patrick, eu sou novo na casa, então se inscreve no meu canal. Patrick, eu já sou da casa. Like ajuda o canal a crescer pra caralho. Então, coloca like nessa porra aí, porque doido, que aula que dá trabalho pra fazer. Mas eu faço com muito carinho, com muito amor pra você, porque você merece. Hoje, vou estar falando de linkage. Linkage, que é uma situação especial que pode acontecer aí durante a formação de gametas. Linkage, que é um assunto que muitas vezes não cai em prova de vestibular. Como eu coloquei na aula sobre interação gênica, cai em opções. Então é preciso que eu entenda o que é uma linkage, para se caso caia perguntando o conceito em alguma questão, ou perguntando diferença de linkage e segregação independente, eu estar sabendo. Então a aula de linkage vai ser uma aula bem objetiva, mas assim como eu coloquei na aula sobre interação gênica, o pré-requisito para você poder entender linkage é assistir a aula de segunda lei de Mendel, onde você entende, você compreende como acontece a formação dos gametas e como acontece a questão da segregação independente, que é algo bem batido aqui na linkage. Beleza? Se você não assistiu uma aula ainda sobre a segunda lei de Mendel, é muito provável que você não compreenda 100% o que você vai ver aqui em linkage. Beleza? Então, estou dizendo isso antes. Tá bom? Quem não assistiu uma aula sobre a segunda lei de Mendel, assista. Quem lembra alguma coisa sobre a segunda lei de Mendel, só lembrar já é o suficiente, porque durante a aula eu dou uma revisãozinha básica de como acontece a formação do gameta por segregação independente. Depois eu explico a situação do linkage, tá bom? Então vamos lá. Linkage, que no caso é quando os genes estão ligados. Apenas isso. Linkage ou ligação gênica é quando os genes estão ligados no mesmo cromossomo. E como dessa forma vai acontecer a formação dos gametas a partir desse fenômeno dos genes estarem ligados no mesmo cromossomo. Pronto, basicamente a aula vai ser explicar para você isso. Então, roda a vinheta, Charles Darwin. Beleza, depois dessa introdução que você viu, a gente pode perceber que nem tudo em genética está relacionado com as leis de Mendel. O que foi que Mendel ensinou na sua segunda lei? Que durante a formação dos gametas, os fatores se separam, se segregam de modo independente. O que foi que mais ou menos ele quis dizer? Como ocorre uma transmissão de um fator, de uma característica de acordo com as leis de Mendel. Aqui, pessoal, é um exemplo bem clichê de qualquer livro. Olha só, digamos que a questão tenha colocado que o indivíduo ele quer saber como acontece a formação de gametas para duas características diferentes. Eu tenho aqui a característica de tamanho e a característica de cor dos olhos. Aí Azão é alto, Azinho é baixo, Bzão, o olho é castanho, Bzinho, o olho é preto. E a questão colocou que o indivíduo, o exemplo colocou que o indivíduo ele é heterozigoto, ele é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Eu já expliquei em aulas anteriores e lá na minha aula de segunda lei de Mendel, eu enfatizei que, brother, você tem que saber como acontece a formação de um gameta por segregação independente. Então aqui eu tenho um gameta com o gene Azão e o gene Bzão, um gameta com o gene Azão e um gene Bzinho, um gameta com o gene Azinho e um gene Bzão e um gameta com o gene Azinho e o gene Bzinho. A pergunta é, o que aconteceu para poder ter essa mesma proporção? Note, você não está vendo um outro gameta aí, Azão, Bzão. Você está vendo aí
1 para 1. Então tem um Azão Bzão, tem um Azão Bzinho, tem um Azinho Bzão e tem um Azinho Bzinho. Tem uma proporção igual. Então, como é que isso aqui acontece na prática? Eu tenho aqui, ó, a mesma coisa, ó, a mesma coisa. Minha gente, a mesma coisa, ó. Olha só aqui. O gene Azão está em um cromossomo. O gene Azinho está em outro cromossomo. O gene Bzão está em um cromossomo. O gene Bzinho está em outro cromossomo. Então, na segregação independente, nós já percebemos que os genes eles não se encontram ligados, se encontram separados. Então, acontece a intérfase, ao qual esse cromossomo ele se duplica. Eu poderia colocar direto, mas eu estou colocando ainda mais detalhado. Então, aqui apareceu 2 Azão, 2 Azinho, 2 Bzão, 2 Bzinho. Afinal, o material genético se duplicou. Quando vai acontecer a formação do gameta, Azão não vai se ligar com o Azinho, não. Azão tem que fazer par com o outro gene, com Bzão ou com Bzinho. Patrick, que não pode formar Azão, Azinho? Não, porque aqui vai acontecer uma segregação. Os genes, a separação dos cromossomos homólogos vai acontecer agora, para poder acontecer a formação dos gametas diferentes. Então aqui eu tenho, e outra coisa, os gametas, eles possuem metade da quantidade de DNA que possuía lá aquela célula. Então vamos lá, olha só, Azão, Bzão, Azão, Bzão, uau, Azão, Bzinho, Azão, Bzinho, uau, Azinho, Bzão, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Então nós temos aqui a mesma coisa que eu coloquei aqui, ó, a mesma coisa. Eu só expliquei para você como aconteceu a formação dos cromossomos, como aconteceu a formação dos gametas a partir de uma segregação independente. Perceba também que os gametas formados basicamente têm a mesma proporção. A mesma proporção de Azão, Bzão é a mesma de Azinho, Bzinho, e aí por aí vai. Bom, se aqui fosse 100%, então a gente diria que nós temos aqui 25% de cada tipo de gameta. Ei, Patrick, é mesmo, 25 mais 25, 50, mais 25, 75, mais 25, 100. Só que, na situação de linkage, isso não vai acontecer. Olha aqui, além da segregação independente, existe a ligação gênica ou linkage, condição em que os genes estão ligados ao mesmo cromossomo. Diferente daqui, onde os genes estão separados, olha aqui para a linkage, os genes estão juntos. Olhe para aqui, segregação independente, separados, linkage, juntos. Segregação independente, separado, linkage, juntos. Segregação independente, separado, linkage, junto. Segregação independente, separado, linkage, junto. Então, como é que vai formar os gametas a partir de genes que estão ligados? Patrick, se o gameta vai ter metade da quantidade de cromossomos, então, teoricamente, quando fosse formar o gameta, então iria formar um gameta Azão, Bzão e um gameta Azinho, Bzinho. Você está correto. Na maioria das vezes é isso que acontece. Basicamente, dois tipos de gametas vão ser formados e vão ser formados assim: Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Entretanto, percebeu-se que nessa situação aqui, onde aqui é um heterozigoto, um duplamente heterozigoto, pode também acontecer a formação de genes Azinho, Bzinho, como está aqui, e de gene Azão, Bzão, e de genes Azinho, Bzão. Oxe, Patrick, por que isso foi possível? Porque, como você pode perceber aqui através desse traço, aconteceu a troca de pedaços entre os cromossomos. Bzinho foi para onde Bzão está e Bzão foi para onde Bzinho está. Os cromossomos eles se tocam e acontece a troca de pedaços. Eu não sei se você está associando,
mas o que eu estou falando para vocês é um crossover. Crossover que acontece lá na meiose, lá na prófase 1 da meiose acontece o crossover, que é um fenômeno, não é uma obrigatoriedade acontecer essa troca de pedaços entre os cromossomos, não. Mas se acontecer essa troca de pedaços, aumenta a variabilidade genética. Então, eu vou ter, graças a esse crossover aqui, a formação de dois gametas diferentes, Azão Bzim e Azão Bzão. Desse modo, eu vou ter os gametas sem permutação, aí eu chamo de cromossomos parentais. Ó, formou o gameta sem haver aquela troca. E vou ter os gametas formados com permutação. No caso, cromossomos recombinantes. Não, Patrick, ó, mas espera aí. Se você voltar para o exemplo anterior, aqui pode formar 4 tipos de gametas. E se você for aqui agora para esse exemplo, também pode formar 4 tipos de gametas. Os mesmos que tem aqui, tem lá. Verdade, os mesmos que tem aqui, tem lá. Mas as proporções são diferentes. Enquanto naquele lá era 25% de um, 25% de outro, 25% de outro e 25% de outro, aqui não. Sempre os gametas sem permutação, a sua frequência vai ser maior do que a frequência de com permutação. Repetindo, sempre a frequência, ou melhor, na maioria das vezes, os gametas formados sem permutação são mais frequentes do que os gametas formados com permutação. Isso acontece porque, para que ocorra essa permutação, é necessário que aconteça o linkage. E o crossover. E o crossover é um fenômeno. Tudo bem? Bora agora aqui entender uma coisa. Olha só. Então, por exemplo, assim, é o seguinte, ó. Convencionou-se estabelecer que a distância entre os genes, e a taxa de permutação se equivalem. O que isso quer dizer? Que a distância que os genes têm de um do outro equivale à taxa de permutação. O que é permutação? Permutação é isso aqui, ó. É quando acontece troca de pedaço. Então, convencionou-se que a distância e a taxa de permutação se equivalem. Então, por exemplo, se a questão diz que a distância entre os genes é 35 unidades de recombinação, então a taxa de permutação é 35, no caso, 35%. Beleza? Quer dizer então que se a questão me disser que a distância entre os genes é de 35 unidades de recombinação, isso quer dizer que a taxa de permutação é 35. Exatamente. Quanto maior a distância dos genes, mais chance vai ter de acontecer o crossover, a permutação. A questão diz que os genes estão ligados e tal, e a taxa de permutação é de 20%. Ela quer saber a porcentagem de cada genótipo. Olha só, em determinada questão, ele colocou que a taxa de permutação é 20%. O que é que eu deduzo? Eu deduzo que sem permutação é 80%. Se a taxa de permutação é de 20%, então a de sem permutação é 80%. Então, esses cabas aqui, ó, são 80%. E os 20% com permutação. Se a taxa de permutação é de 20%, vai ser 10% de um gameta e 10% de outro gameta. Se a taxa de permutação é de 80%, 40% de um gameta, 40% de outro gameta. Aí é que a gente agora vai bater com chave de ouro com relação à permutação, à segregação independente. Note que os gametas aqui formados vão ter quantidades diferentes. 40% desse, 40% desse, ó, se equivalem os sem permutação. E se equivalem os com permutação. Mas eles entre si não se equivalem.
Sempre, na maioria das vezes, a quantidade de gametas sem permutação vai ser maior do que a de com permutação. Ah, Patricão, então fica muito fácil. Fica, homem, linkage é muito fácil. Olha, é mais difícil você entender a teoria do que você entender a questão. Eu vou colocar uma questão e você vai ver que é muito fácil. Uma outra coisa, eu tenho também a questão da disposição. Quantos genes dominantes estão em um mesmo cromossomo e os recessivos estão em cromossomos também dos mesmos cromossomos, eu digo que isso aqui é cis. Quando acontece o inverso, do gene dominante está ligado a um gene recessivo ou um recessivo a um dominante, eu tenho uma situação trans. Então, beleza, olha só, o cruzamento entre uma fêmea duplo heterozigoto, tá aqui o ponteiro que desapareceu, duplo heterozigoto com um macho duplo recessivo revelou a seguinte proporção genotípica entre os descendentes. Apareceu 40% desse descendente, apareceu 40% desse descendente, apareceu 10% desse descendente e 10% desse descendente. Bom, nós temos aí já uma visão de algo que eu já expliquei para vocês nessa aula. As proporções, elas basicamente não estão se equivalendo. Eu tenho aí de um lado dois tipos de frequências iguais e do outro dois tipos de frequências iguais também. 10%, 10%, 40%, 40%. Isso aqui só vai acontecer se tiver em linkage, beleza? Por que isso aqui aconteceu? Porque uma vez que a mulher é heterozigota e o cara é homozigoto recessivo, então iria produzir indivíduos com a mesma porcentagem, mas não. Está diferente. Se está diferente, é porque aconteceu linkage. Não há evidência que tenha ocorrido permutação assim, por conta do aparecimento de 10% apenas de um determinado genótipo, com relação ao outro que tem muita quantidade. Então, teoricamente, os que são 40% são parentais. Os que são 10% vão ser recombinantes. A segregação observada dos genes está de acordo com Não, está de acordo com linkage. Os resultados indicam que os genes estão ligados em uma distância de 20 unidades de recombinação. Verdade. 10 mais 10, 20. Beleza? 20% é a taxa de permutação. Por isso que veio 10% assim e 10% assim. O arranjo dos genes da fêmea é trans. Azão, bezão, azim, bezinho. Não, quando está junto dominante e junto recessivo, é cis e não trans. Patrick, que questão fácil. É essa questão fácil que cai, homem. Não tem nada difícil, não. O povo pensa que linkage vai cair uma questão bem dificilzona. Não, vai cair apenas essa questão interpretativa de linkage. Aqui no meu canal tem uma outra aula de linkage que eu coloquei ela ainda mais puxada, mais rushada mesmo. Mas eu percebo que linkage é tranquilo, velho. Tranquilo, vá por mim. Só basta você saber esse negocinho aí de formação de gameta que você acaba respondendo qualquer questão. Beleza? Se você gostou, deixe seu like. Fico por aqui. Valeu e foi boa!